Fala galera, hoje é dia de The Boys, Guerras Bárbaras. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por John McCrea e Keith Burns no ano de 2011. A segunda parte do volume 9 de The Boys se trata do arco Guerras Bárbaras. E por se tratar de uma série contínua e desse ser o 9º volume, é interessante que você conheça os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo e vai ter o link para eles aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Hughie, depois da sua passagem pela Escócia, encontrando Alastar Vigors, ou melhor, Greg Mallory, o homem que fundou o The Boys. Ele revela toda a sua história agora, e conta que foi até a cidade natal de Hughie a pedido de LM, com quem ainda mantém contato, para poder ver como Hughie se sairia diante de uma situação como a do tráfico do composto V que ele interceptou por lá. Mallory não pretendia envolver os amigos de Hughie na história, mas acha que ele deveria trabalhar melhor os seus instintos diante de uma situação como a que passou, para evitar um amigo morto e outro mutilado, por exemplo. Mallory então pergunta como anda a garota que Hughie estava saindo, dando a entender que ele sabe sobre a identidade secreta de Annie January. Ele diz também para Hughie que ali, na cidade de São Francisco, é um bom lugar para passar o resto dos seus anos, porque Mallory tem 91 anos de idade. E graças ao composto V que corre no seu sangue, assim como no sangue de Hughie, ele não aparenta a idade que tem. Mallory conta como ele deixou o grupo dos rapazes e como Billy Butcher surgiu como apenas os músculos da operação. Mas ele foi se mostrando cada vez mais como o cérebro do que apenas a força bruta. E Mallory vai lhe contar a sua própria história e deixar que Hughie tire as suas próprias conclusões. Assim, Mallory começa a lhe contar de como foi em 1944, no último inverno da Segunda Guerra Mundial. Ele era capitão de um dos batalhões armados quando recebeu a visita de um senador e um representante de uma empresa norte-americana. O senador Sheldon Bush e Henry Newman da Volt. Eles estavam ali para apresentar uma nova tecnologia de guerra. Mallory acreditava que eram novos tanques, mas na verdade se tratavam dos primeiros super-heróis criados. O Cavaleiro de Aço, Leco, Falcão Arqueiro, Roboman, o Besouro, a Condessa Escarlate e liderados pelo Soldier Boy, o jovem soldado, eles eram o Esquadrão Vingador. Mallory achou que aquilo era uma piada de mau gosto, porque a Batalha das Ardenas, uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, estava prestes a começar. Mallory fala sobre como no mundo atual todos estão acostumados com os supers, mas que naquele momento, na Segunda Guerra Mundial, era tudo muito estranho. Relutante de ter seres com roupas chamativas no campo de batalha, Mallory não viu nas habilidades ainda experimentais dos supers uma grande vantagem na guerra. Eles eram sim mais fortes que os outros soldados normais, mas não tinham treinamento nenhum, e para piorar, eram burros. Acontece que o jovem soldado, por conta própria, resolveu enviar os integrantes que podiam voar para fazer uma patrulha pelas redondezas. Um tipo de missão de reconhecimento, sem a aprovação do capitão. Por instinto e experiência, Mallory imediatamente correu para longe dali o mais rápido que pôde, porque ele sabia o que viria a seguir. Óbvio que soldados alemães escondidos nas florestas próximas viram aqueles seres coloridos voando e assim facilmente localizaram o acampamento das tropas norte-americanas. E com um exército chegando de surpresa, os alemães dizimaram todo o acampamento, incluindo os supers, o senador e o representante da Volta. Greg Mallory era responsável por todos aqueles soldados, e praticamente todos foram mortos por culpa da intromissão dos supers.
Mesmo assim, os soldados que sobraram ao seu comando impediram o avanço alemão e ele, como último membro vivo do seu pelotão, viu caído ali o culpado disso tudo, um moribundo Soldier Boy, que tinha sido atropelado por um tanque de guerra inclusive. Então Mallory jogou uma bomba nele, e esse foi o primeiro super que ele matou. A única coisa que sobrou daquela dizimação foi o pedaço de um uniforme com a inscrição propriedade do conglomerado Volt America. Com o fim da guerra, Mallory não sabia o que fazer, como um soldado sem uma luta. Certo dia então, ele encontrou um velho amigo da faculdade e lhe contou o que houve no campo de batalha. Ele então foi convidado para ir até Washington, porque esse seu amigo soube que estavam em busca de pessoas como ele por lá. Desse jeito, Greg Mallory participou de uma reunião comandada por Bill Donovan, o homem que basicamente fundou a CIA. Nessa reunião, na capital, Mallory ouviu que a partir daquele momento o mundo estava em dívida com os Estados Unidos e que eles cobrariam essa dívida. Mallory queria na verdade dar o troco na Volt e nos homens fantasiados, mas ninguém acreditou nas suas histórias de pessoas voando, e os ex-fuzileiros estavam agora mirando em outro inimigo. Assim, tomado pelo discurso patriota pós-guerra, Mallory se deixou levar pela Guerra Fria contra a União Soviética. Ele diz que planejaram uma rede gigante de espionagem contra os soviéticos, mas que os russos mataram todos os homens que eles tentaram mandar, porque a rede de espionagem dos soviéticos contra os norte-americanos era muito mais eficiente. Espiões, na verdade, não são como James Bond, bem arrumados, com um carro caro, mas são pessoas ressentidas de algo, que querem alcançar um objetivo. E algumas forças especiais podem acabar se tornando tão complicadas que as baixas de civis passam a ser tratadas como simples consequências. Algo inclusive que Huey tinha medo que acontecesse com os rapazes. Mallory revela que tinha esse mesmo pensamento, mas as coisas mudaram quando, num jornal, a primeira capa era o seu pior pesadelo. Os Supers tinham voltado, e agora sendo divulgados ao público. O nome do grupo tinha mudado, mas os codinomes dos Supers eram os mesmos. Só eram outras pessoas por debaixo daquelas máscaras. Um grupo que foi chamado de Companhia da Justiça, que depois os seus integrantes foram se reformulando até criar o Tech Knight, por exemplo. E depois eles seriam rebatizados como a Liga da Revanche. O problema é que antes que ele pudesse fazer algo para evitar aquilo, a Guerra da Coreia estourou e ele teve que ir para a batalha de novo. A revelação dos Supers aconteceu em 1950, um ano antes do nascimento do Capitão Pátria, o primeiro a nascer com o composto V no sangue, diferente dos outros que eram infectados depois de adultos. A Guerra da Coreia foi algo complicado, mas a guerra, maior ainda, estava por vir, porque logo aconteceu a Guerra do Vietnã, onde tudo mudou. Foi quando os Supers se tornaram mais populares nos Estados Unidos. A Volt fabricava armas de baixa qualidade para as tropas norte-americanas nessa época também, o que causou milhares de mortes dos próprios soldados. E Huey lembra que o presidente Kennedy retaliou a Volt por isso, mas Mallory dá a entender que essa foi a causa do seu assassinato. Durante o memorial em homenagem aos soldados mortos na guerra, o Lenda estava ali, lembrando que o seu filho mais velho morreu por causa dessas armas da Volt. E foi quando Mallory viu uma oportunidade e se aproximou. Mallory usou as informações do Lenda para chegar até Vogelbaum, o criador do composto V. Vogelbaum era alemão e criou o composto V durante a guerra para a Alemanha, mas depois que viu o uso da sua criação, ele se voltou para os Estados Unidos e criou os Supers para a Volt. Ele era o criador disso tudo. Mas quando Mallory o encontrou e estava pronto para acabar com ele, ele não teve coragem de matar um idoso de 70 anos que chorava pela sua vida.
Vogelbaum mostrou que a sua morte não impediria a Vault de continuar. E então, eles usaram um outro corpo para forjar sua morte. E Vogelbaum ficou escondido, passando a trabalhar para Greg Mallory. Foi aí que, com todas as evidências, Mallory conseguiu o apoio do governo e da CIA. Vogelbaum fez uma amostra do composto V que Mallory usou em si próprio. E assim, para poder impedir o avanço dos Supers, ele então passou a ir atrás de uma equipe. E o primeiro membro dessa equipe foi Billy Butcher. Mallory pergunta para Huey o que ele sabe sobre a vida de Billy Butcher. E Huey diz que sabe algo só por cima. Sabe que ele nasceu em Londres, fez parte dos fuzileiros navais, lutou na Guerra das Malvinas e teve um irmão mais velho que morreu num acidente aos 19 anos. E que a mulher dele teve um bebê e morreu no parto. Mas esse bebê era fruto de um estupro feito por um Super. Mas Huey não tem certeza de quem era. E então Mallory confirma. Foi o Capitão Pátria. Por isso Mallory escolheu Billy Butcher, pelo mesmo motivo que Butcher escolheu Huey. Ele estava procurando por pessoas que tiveram as suas vidas arruinadas por Supers e que não tinham escolha a não ser lutar. Nos anos 80, o governo passou a cooperar mais com a Vault e isso dificultou muito a vida de quem caçava os Supers. Mas a CIA os apoiava ainda e Susan Rainer era a nova diretora da agência e era o seu contato. Inclusive a pedido de alguém que ninguém poderia saber que os apoiava, o, na época, vice-presidente Dakota Bob. Eles eram um tipo de esquadrão secreto e inclusive precisavam de um nome. Foi quando Billy Butcher disse que os rapazes soava bem. Tipo, quando alguém quer que um serviço sujo seja feito, eles chamam os rapazes para isso, ou The Boys. As coisas iam bem no começo. LM foi recrutado e se mostrou um ótimo detetive. O francês e a fêmea eram ótimos como a força bruta. A ideia dos rapazes era monitorar os Supers, mas o problema começou quando o número de Supers assassinados começou a disparar. Inclusive, quando os rapazes descobriram um local onde treinavam crianças injetadas pelo composto V, para evitar uma exposição, a própria Vault eliminou esses pequenos para acabar com os rastros do conglomerado. Logo em seguida aconteceu o 11 de setembro, e foi aí que Billy Butcher perdeu a paciência e decidiu ir diretamente para cima dos 7, porque se os maiores caíssem, todos os outros depois facilmente cairiam também. Foi aí que começou o processo de chantagear os 7, que levou à morte das netas de Mallory. Mas Mallory acrescenta que, de certa forma, ele teve culpa de dar uma guerra sem fim para Billy Butcher, esperando que a violência dele ajudasse. Mas sem ter noção das consequências disso, de criar um cão tão raivoso que nem ele mesmo poderia controlar. E a sua maior prova foi quando Mallory levou Butcher até onde ele mantinha Vogelbaum. E sem mais a necessidade dele ser mantido vivo, Butcher o assassinou. Com o ódio que sentia dos Supers, ele basicamente trucidou o seu criador e sentiu prazer nisso. Esse era o nível de maldade de Billy Butcher. Ele adorava aquilo, ele adorava acabar com os Supers. O ódio dentro dele era algo nunca visto em outra pessoa. Por isso também Mallory desistiu dos rapazes. Com o fim dessa conversa, Huey diz que na verdade Mallory não é tão honrado quanto ele pensa. Ele só não teve mais coragem de aguentar o monstro que ele próprio criou. Ele tem as mãos tão sujas de sangue quanto Billy Butcher tem. Então, depois de criar coragem para falar isso na sua cara, Greg Mallory diz que talvez ainda exista esperança para Huey. E assim, o rapaz escocês vai embora. Naquela noite, ao voltar para o hotel onde estava hospedado, Huey encontra Annie. E sem mais mentiras, ele revela todos os seus segredos. Para quem ele trabalha
e como ele matou supers, tipo o Galo Galante. Ele contou o que os rapazes fazem e por que a Luz Estrela corria perigo ficando ao seu lado. Por mais que ele admita que a ama, eles deveriam se afastar, porque existem pessoas que odeiam os supers mais do que ela imagina. Depois de tudo isso, sozinho em casa, Mallory escuta um barulho. E na cozinha ele ouve uma voz nas sombras, que pergunta o que Mallory contou para Hughie. E ele diz que revelou tudo ao garoto, porque ele estava cansado. Ele era um velho de 91 anos que não aparentava a idade que tem, com uma filha que nunca mais falou com ele na vida depois da morte das suas netas. E que é a única pessoa no mundo que ele se importava. Ele já não tá mais com paciência para joguinhos e pede que essa pessoa não revelada simplesmente termine logo com tudo isso. E é desse jeito que termina a história. Esse é o segundo arco do volume 9 de The Boys. E a minha opinião sobre esse volume como um todo eu vou deixar pro final. Então as coisas não terminam aqui. E claro que a sequência é história pro próximo vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências. Deixa o seu like se você gostou. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.